Olá pessoal, eu sou a Déia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um dos livros mais importantes sobre a escravidão. Estou falando do livro A Cabana do Pai Tomás, da autora Harriet Beecher Stowe. Essa história é baseada em fatos reais e se passa antes da Guerra de Secessão americana. Então a gente vai conhecer aqui o Pai Tomás, que é o personagem principal. E ele é um negro, ele tem a sua família, ele é casado, tem filhos e ele é escravo numa propriedade no norte dos Estados Unidos. Os seus senhores ou os seus patrões são pessoas que concordam com a abolição da escravatura. Bom, além do Tomás e da sua família, tem outras famílias, outras pessoas que são ali escravas. Dentre elas a gente vai conhecer também a Elisa. A Elisa é uma mulher negra, é casada com o George, que pertence a uma outra propriedade, e juntos eles têm o Harry, o filhinho deles. E o George, como eu falei, pertence a uma outra propriedade e ele foi vendido para alguém que é totalmente contra a abolição da escravatura. Então o George vai fugir. E a Elisa, sua esposa, sabendo que o George vai fugir, ela está sempre atenta a tudo o que acontece, e quando um mercador, um negociante de escravos, está ali na fazenda conversando com o seu senhor, o seu patrão, o senhor Shelby, ela presta atenção na conversa, escondida naturalmente. Depois ela vai prestar atenção na conversa do seu patrão com a esposa, e ela então acaba descobrindo, ouvindo as conversas, ela descobre que o seu filho Harry e o pai Tomás serão vendidos. Então ela avisa o pai Tomás que ele será vendido e ela diz para ele que ela vai fugir com seu filho, vai tentar encontrar o seu marido George no meio do caminho, enfim, vai tentar fugir porque ela não quer de forma alguma que seu filho seja vendido. Então a gente vai acompanhar aí a fuga da Elisa, do seu marido e do Harry, o filhinho deles, e tem um momento em que eles se deparam realmente, eles vão confrontar essas pessoas que os estão perseguindo. E há um momento então em que os capatazes, os contratados do mercador, dizem para o George que o melhor que eles têm a fazer é se entregar, porque eles estão do lado da lei, né? E já o George e a Elisa estão contra a lei. E o George responde dessa forma para eles: sei bem que vocês têm o poder e a lei do vosso lado. Querem apoderar-se da minha mulher para a vender em Nova Orleans. Querem apresentar o meu filho como se fosse um vitelo no mercado de um traficante. Querem nos torturar. Querem meter-nos debaixo dos pés daqueles a quem chamam os nossos senhores, que as vossas leis protegem. Malditos sejam vocês, mais as vossas leis. Mas ainda não nos apanharam. Nós não reconhecemos as vossas leis, nem o vosso país. Estamos aqui sob os olhos de Deus que nos criou e juro que vamos combater pela nossa liberdade até a morte. Então, assim, só por esse trecho dá pra gente sentir que eles realmente estão lutando pela sua liberdade e estão dispostos a tudo pela sua liberdade e da sua família. Então, é uma leitura muito emotiva. Por diversos momentos eu li e chorei aqui, e por diversos momentos eu li e senti muita raiva de alguns personagens também. A gente vai acompanhar então a fuga aí da Elisa e da sua família, e a gente vai acompanhar também o pai Tomás, que diferente da Elisa, ele opta por não fugir. O que acontece? Porque eles foram vendidos, né? A família Shelby, apesar de tratar muito bem os seus escravos e de pensar a favor da abolição da escravatura, eles cometem um ato falho, que é não dar a liberdade para os seus escravos, né? Por mais que eles concordem em dar a liberdade para os seus escravos, eles não formalizam isso. E aí eles passam por uma situação financeira difícil. A única possibilidade que eles veem para regularizar essa dívida, a forma mais branda, digamos assim, é vendendo então o pai Tomás e o Harry. Uma outra possibilidade seria vender a Elisa. E a senhora Shelby não concorda de forma alguma com a venda da Elisa. E por mais que eles sintam dor no coração de ter que vender os seus escravos,
eles acabam formalizando essa venda, aceitando vender, porque eles se veem meio que encurralados por esse mercador aí, por esse negociante, né? É até difícil comentar esse trecho, porque por mais que a gente entenda que era um outro tempo, para mim, particularmente, é inadmissível, né? Inaceitável você concordar com a abolição da escravatura e mesmo assim você fazer a venda de um ser humano, né? Para mim é totalmente incompreensível, mas vamos lá, continuar falando sobre o livro. Bom, então eles concordam em vender o pai Tomás e o Harry foge com a sua mãe e o seu pai, e o pai Tomás, ele decide não fugir, porque ele entende que a sua venda é, de certa forma, um mal menor, porque se ele não for vendido, todos os outros serão vendidos, e isso inclui a sua família. Então ele prefere ser vendido e passar por situações difíceis do que colocar a sua família e os seus amigos, que também são escravos ali, numa situação difícil. Então ele é vendido e é entregue sem resistência alguma, né? Então no meio do caminho, do trajeto aí que ele vai fazer com esse negociante de escravos, eles estão fazendo uma travessia e ele acaba conhecendo uma garotinha, a Eva, que quase se afoga. Ele a salva e essa garota acaba pedindo ao pai que o compre. E o pai dela o compra realmente, e o Tomás tem a sorte de ser vendido então, através do negociante aí, do mercador, para uma família boa, né? Para uma família de bom coração que trata bem os seus escravos também, com exceção da mãe da Eva, né? A mãe da Eva é uma personagem aqui por quem eu tive uma antipatia total. Para mim é um ser humano muito ruim em vários aspectos, mas ela não consegue fazer mal aos seus escravos por conta da filha e do esposo. Eles não permitem que ela trate mal os escravos, né? Uma vez que eles tratam bem os seus escravos. Só que aqui a gente vai ver que a falha, no sentido de dar a liberdade, né, para os seus escravos, essa falha ela se repete. Por mais que a Eva seja um anjinho de criança, é uma criança que tem um bom coração, que trata todos com muito amor, e o pai Tomás, ele acaba tendo um carinho enorme por ela, e eles são muito bem tratados, tanto pela Eva quanto pelo pai dela. E o pai dela é mais uma pessoa que concorda com a abolição da escravatura, mas é mais uma pessoa que falha em dar a liberdade para os seus escravos. E a partir de então a gente vai ver que essa falha, esse ato falho, vai causar uma situação terrível para o pai Tomás e para os demais escravos dessa família, né? Acontece aí uma situação e os escravos caem em desgraça, muito por conta da mãe da Eva, né? Então é um personagem terrível, não tem como gostar dessa mulher. Então por vários momentos eu senti muita raiva dessa mulher e de outros personagens também que a gente vai ver mais pra frente. E aí então o pai Tomás acaba sendo vendido novamente, dessa vez para um dono, né? Um senhor aí terrível, que judia tanto dele quanto de outros escravos também. E a partir daí, além, óbvio, de sentir raiva desse patrão e de outras pessoas que estão ali também, a gente vai ver um outro tema que é abordado logo no início da história, mas aqui também é abordado de uma outra forma, que é o cristianismo. Todos esses escravos, quando bem tratados, eles são bem tratados por pessoas que na sua grande maioria são cristãs, né? E essas pessoas cristãs tentam evangelizar os seus escravos. Então o pai Tomás é uma dessas pessoas que foi evangelizada, né? E ele inclusive aprendeu a ler, coisa que muitos não sabiam, não aprenderam, né? Não tiveram essa oportunidade de aprender a ler. E o pai Tomás teve essa oportunidade através do filho do seu primeiro patrão aí, do Shelby, né? Então ele aprendeu a ler a Bíblia, e a Bíblia é o que o mantém firme e forte na sua fé
pela vida eterna, porque chega um momento nessa nova situação em que ele está, que é uma situação terrível, e o que o patrão, né, o dono dele pede que ele faça, exige que ele faça, é que ele castigue os outros escravos, e ele se recusa terminantemente em fazer isso. E o que o dono diz é que se ele não castigar os escravos, e principalmente as mulheres, né, ele será castigado. Então ele prefere ser castigado do que castigar os outros. Ele não aceita de forma alguma ser o carrasco dos seus irmãos, né? E aí ele sofre bastante mesmo, mas ele continua firme e com a atitude dele, com a fé que ele tem, que por mais que ele sofra nesse mundo, né, nessa vida, ele tem a certeza da vida eterna, onde ele vai ser vencedor. Ele consegue, através da Bíblia, né, através da leitura da Bíblia, através da sua fé em Cristo e em Deus, ele consegue amansar alguns corações de uns brutos por ali. Então ele fica feliz em estar, de certa forma, salvando algumas almas. Bom, outro tema que a gente vê aqui nesse livro também é a questão da mulher e os negócios, né? No começo do livro, o Sr. Shelby está numa situação difícil, uma situação financeira difícil, e a esposa dele quer ajudá-lo. Ela quer que ele converse mais com ela a respeito da situação financeira deles, e ele se recusa. Ele fala para ela que ela não entende de negócios, que ela não entende nada disso, né? E ela se propõe a vender as suas joias, a fazer uma economia, e ele não quer nem saber, ele não quer ouvir, e vai se afundando cada vez mais. Quando o Sr. Shelby permite que a sua esposa o ajude a administrar os negócios, de certa forma, para algumas pessoas envolvidas, já é tarde demais. Então, é uma questão aqui que eu achei interessante trazer também. Essa edição que eu li é da Lebooks Editora, eu li pela Biblion, que é uma biblioteca virtual aqui de São Paulo, então eu li de forma gratuita, e eu acho que para conhecer a história é muito válida essa edição, mas vale a releitura numa edição mais rebuscada, mais completa. Eu acho que vale a pena sim, porque essa é uma história que é extremamente importante. E para finalizar esse vídeo, eu vou ler mais um trechinho que eu achei bem relevante. Quantos de entre nós, nesta estrada da vida, não pensamos muitas vezes que é mais fácil morrer do que viver? O mártir, perante a morte cheia de horrores, tormentos e angústias, encontra nos próprios terrores do seu destino um estímulo e um amparo. Há uma espécie de ânsia de viver, uma febre, um ardor que nos fazem atravessar corajosamente essa crise de dor, o sentimento da eterna glória. Mas viver, arrastar consigo dia a dia o peso, a amargura, a vergonha e a servidão, sentir cada nervo torturado, todas as fibras da sensibilidade quebradas uma após outra, sofrer esse longo martírio do coração, ver escoar-se gota a gota o sangue, o melhor sangue da vida. Ah, essa é que é a bitola que mostra verdadeiramente o que existe no interior de um homem ou de uma mulher. Então, uma leitura que, de verdade, mexeu bastante comigo. Chorei bastante lendo esse livro, mas super recomendo, acho importantíssimo, e provavelmente a gente vai trazer outros livros com esse tema aqui logo mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar também, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade, siga a gente no Instagram e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!